Olá, bom dia a todos. Nós intitulamos esse momento de Obras Póstumas, os escritos de Kardec, e nosso intuito é, semanalmente, trazer algumas reflexões contidas nesse livro, para que de maneira muito rápida e sucinta possamos despertar o nosso interesse para novos conhecimentos. O capítulo de hoje é intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. Nesse capítulo, Kardec fala sobre nossos constantes pensamentos sobre o amanhã. Todas as pessoas se preocupam com o amanhã, com o dia seguinte. Ninguém vive, ou poucas pessoas vivem, acredito, sem pensar no dia de amanhã. Todos estão sempre planejando o dia de amanhã e constantemente pensamos sobre o nosso futuro. O que será de nós depois? E claro, muitos param e pensam sobre a morte. O que será de nós após a morte? É por isso que esse capítulo é intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. Segundo Kardec, há 5 doutrinas que seriam o destino final. Há então o materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. É muito breve a reflexão sobre cada um deles. De maneira muito resumida, dentro da doutrina materialista, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nada mais existe senão matéria, o homem nada era antes de nascer e nada será depois de nascer. Isso então, essa doutrina não valida as inúmeras misérias humanas, os sofrimentos, tampouco as felicidades. Tudo é desta terra e acaba nesta terra, segundo a doutrina materialista. Já para a doutrina panteísta, existe um princípio inteligente, uma alma que seria independente da matéria, mas que fica aí espalhada pelo universo. Então, individualizaria-se essa alma, vamos dizer assim, nasceu um corpo, essa alma apropria-se daquela massa, daquela matéria, mas volta para o universo quando do desencarne daquele corpo. Kardec coloca que é como se fossem águas dentro de um corpo que com a morte voltassem para o rio, para o oceano. Então, as consequências morais são as mesmas do materialismo, já que você aqui está e aqui acaba, uma vez que essa alma vai adquirir aí a posse do corpo só naquele momento específico daquela encarnação e depois ela volta para o universo, como se fosse simplesmente um fluido. Já na doutrina deísta, que existem duas ordens bem distintas, existem os deístas independentes, que acreditam em Deus e admitem os seus atributos como Criador, mas que defendem que Deus não o vigia, não olha pelas suas criações. Ou seja, Deus estabeleceu as regras gerais que existem no universo e pronto, acabou. Ele não se importa, então, com as atitudes perante essas leis. Já os deístas providenciais acreditam no poder do Criador e não somente na sua existência. Ou seja, Deus intervém na criação, entretanto, ele não admite o culto externo nem o dogmatismo. Já na doutrina dogmática, a alma é independente da matéria, ela é criada a partir do momento que a criatura nasce e ela fica até o momento do desencarne. Então, se uma pessoa foi muito boa, ela continuará sendo muito boa. Se uma pessoa foi muito ruim, ela continuará sendo muito ruim após a morte. É daí que vem a ideia de que após a morte você vai ser punido, né? Deus não te dará uma segunda chance de reparar o mal que foi feito. Então a alma vai padecer eternamente
seja onde for, desse desencarne, de onde ela vai viver, ou ela vai infinitamente ser feliz. Ou há tanto a condenação quanto a salvação estão sempre a critério dos homens, né? De outros homens, que portanto são falíveis e podem absolver ou condenar no dia do juízo final aquela alma. E por fim, a doutrina espírita, sobre a qual falamos muito por aqui. Existe um princípio inteligente, a alma. Essa alma pré-existe ao corpo, ela reencarna quantas vezes forem necessárias para o aperfeiçoamento, já que Deus está constantemente intervindo e permite que os seus erros sejam revistos e sejam sanados. Como muito provavelmente ninguém chega à perfeição em uma só encarnação, Deus concede a chance das reencarnações para que as almas se melhorem, evoluam e cheguem à perfeição. Então, o estado feliz ou infeliz é de total responsabilidade do espírito, mas todos têm a chance de chegar à perfeição. Bom, então a gente vê 5 doutrinas bem diferentes, mas todos vivem de acordo com uma delas, e essas são as possibilidades para aqueles que pensam em uma vida futura. Não existe como acreditar em algo posterior ao agora que não se encaixe em uma dessas doutrinas. O que nós esperamos é que, independente da crença, todos tenham a certeza de que há um futuro e que por isso há necessidade de que nós sejamos hoje um pouquinho melhores do que fomos ontem. Desejo a todos uma boa semana. Até semana que vem.